Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e estou tendo a alegria de mediar essa nossa segunda temporada de gravações aqui na cidade serrana de Sobradinho. A nossa primeira temporada foi na cidade histórica e maravilhosa e singular de Planaltina do DF. Tivemos ali a presença de pessoas que marcam aquela cidade através das suas ações sociais, das suas iniciativas no terceiro setor. E agora, nessa temporada, estamos sendo aqui abrilhantados pela presença de várias instituições e pessoas que têm feito a diferença aqui na comunidade de Sobradinho e região. E hoje não será diferente. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero já fazer um convite especial para você. Plataforma transfer.com.br. Esse é o nosso endereço onde você pode acessar o nosso link, fazer a sua inscrição e ter acesso de forma gratuita a todo o curso de capacitação que preparamos com muito carinho para você do terceiro setor. São mais de 30 horas aulas, mentoria e alguns alunos serão escolhidos para a apresentação do seu projeto no dia do encerramento. Então, faça a sua inscrição, tenha todo esse material acessível para você, compartilhe com a sua equipe, porque será de grande valia para a capacitação, a formação, para a união e o fortalecimento do terceiro setor aqui em Sobradinho e também em todo o Distrito Federal. Como você sabe, em cada encontro nós temos pessoas especiais. Hoje eu tenho dois especialistas aqui, top das galáxias. Eu vou deixar eles se apresentarem e depois eu apresento nossa convidada. Edmilson, seja bem-vindo, amigo. Meu nome é Edmilson, eu sou um dos especialistas do projeto POD Inova Terceiro Setor e estou aqui para contribuir. Tenho 20 anos que estou no terceiro setor e ensinando e aprendendo. Seja bem-vindo mais uma vez, amigo. Alessandra. Olá, eu sou a Alessandra Bittencourt Rocco, sou educadora, estou também no POD Inova Terceiro Setor aqui com o pessoal, com a equipe toda. É uma alegria, sou especialista na área de administração, gestão escolar, orientação, supervisão e inclusão para a diversidade e organização da sociedade. Gosto de contribuir, tenho um projeto, uma intenção, né, que nós estamos aqui para ajudar na transformação de vidas. E esta é a nossa intenção. E é um prazer estar aqui com vocês neste dia e estamos aqui para o que der e vier e contribuam aí, participem e venham aprender com a gente do POD Inova Terceiro Setor. Seja bem-vinda. E nós temos aqui conosco a Marinalda Hortense. Seja bem-vinda, Marinalda. Muito obrigada. Eu sou a Marinalda Hortense, sou também educadora, assim como a Alessandra. E aí eu represento a ONG Desfrutare, né, e o projeto que já está na sua segunda etapa, que é de vôlei e judô aqui para Sobradinho. Que né? legal. Em parceria com a Escola de Vôlei Ponto a Ponto e um projeto Asas Olímpicas, né, que a gente apresenta esse projeto dentro da região de Sobradinho, né, e tem ajudado bastante os jovens dessa cidade. Legal. Que bacana. Daqui a pouquinho nós vamos explorar a sua história, tá bom? Certo. Amigos, o nosso tema de hoje é um tema inovador, é um tema desafiador. E você que está nos assistindo, já deixa os seus comentários aí no chat, porque a gente quer ler e quer a sua participação. Interaja conosco. Inovação aberta e cocriação com beneficiários e parceiros. Eu não sei para quem que eu pergunto primeiro. Joga para a mesa. Então tá certo. A professora está pode na mesa, falar. está na mesa agora. Ajuda o nosso amigo do terceiro setor, porque é um tema novo, né? Eu falei, é um tema inovador. O que é isso? Cocriação, parceria, beneficiários, inovação aberta. Digam aí, amigos. Olha, é um tema muito interessante, porque vai nos ajudar a entender a importância da gente trazer pessoas de fora para que a gente possa criar inovações para resolver nossos problemas internos dentro da organização. Então, quando a gente fala inovação aberta, nós estamos expandindo o nosso núcleo de criação
as nossas formas de resolver os nossos problemas e trazendo a sociedade, parceiros, escolas, fundações, empresas para nos ajudar, entendeu? Entendi. Isso é Vou dar um bacana. exemplo prático. Por favor, por favor. Se você tem uma OSC, né, administra uma Isso. OSC, e lá está acontecendo problemas, assim, digamos que de conflitos entre colaboradores. Sim, entre os normal, são conflitos pessoas, de gestão, né? isso é normal. Pode me convidar que eu vou lá na arte pedagógica, faço palestras, faço um tratamento. Eu sou de fora da OSC. Então, Justamente. essa questão aí dessa inovação é exatamente para isso. Você chama alguém para participar, para colaborar, para te ajudar a administrar aquela situação que, às vezes, para você fazer a intervenção, fica ruim. E quando vem alguém de fora, parece que vai ter mais abertura, né? Porque a gente tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Né? É para fazer, mas aí você convida. E eu fiz a brincadeira, mas é verdade, viu? Se precisar, estamos aí. E é exatamente isso. E a cocriação é quando essa pessoa vem de fora e ajuda você a solucionar o problema, participando na solução da dificuldade que a sua OSC tem. Então, isso é interessante a gente pensar. É democrático, né? Porque você vai abrir algo da sua OSC, da sua administração, da sua gestão. Você pode conhecer uma família que tem uma certa habilidade para fazer X coisa. E aí ajuda você convida, ela vem e ajuda você nessa questão. Inovação mesmo, né, gente? Exatamente. É você convidar pessoas, inclusive aquelas pessoas que vão usufruir daquela inovação que você vai criar. Bem, eu preciso um outro exemplo. Você tem uma instituição e você quer criar um aplicativo para que ensine crianças, né? Então, poxa, eu consigo fazer como organização? Eu tenho essa expertise? Eu tenho técnicos? Não tenho. Então, eu preciso pessoas parceiras que me ajudem, entendeu? E eu também posso trazer os pais e as crianças para dentro do projeto. Se eu vou fazer um projeto para eles, então eu preciso escutá-los, entendeu? E aí você está ali co-criando com eles ali criando essa parceria de entendimento, trazendo o que eles pensam, assim, vai facilitar inclusive a criação do aplicativo que é para eles, então eles vão participar diretamente nessa criação, entendeu? Não vai ser algo imposto, vai ficar até mais fácil de você criar algo quando você traz as pessoas que vão usufruir para dentro da criação. Porque elas vão ter oportunidade de mostrar, talvez, uma saída e até uma solução para acudir à necessidade que elas e outros grupos possam ter, né? Exatamente. Isso é muito interessante porque o título parece ser algo desafiador, mas quando a gente começa a conversar sobre, a gente percebe que essas ações muitas vezes já são até tomadas em algumas instituições, onde ela não tem a solução e aí ela vai em busca de uma parceria, de uma pessoa externa para poder solucionar. É bem verdade, e eu quero ouvir todos vocês falando, que muitas vezes o brasileiro ele quer fazer as coisas sozinho, né, gente? Ele Sim. quer quebrar a cara sozinho. Ele prefere desgastar energia, tempo, recurso sozinho do que pedir ajuda. Tem gente que tem dificuldade com isso. Tem. E no terceiro setor a gente costuma dizer o seguinte: o terceiro setor não existe de forma unitária. O terceiro setor é parceria. Então, se você tem uma instituição que você não tem capacidade técnica, que você nunca executou nada, mas você tem esse desejo de receber recurso público, você sabe que você vai ter que passar por algumas etapas. Você vai ter que dizer lá para os técnicos lá que vão analisar o seu projeto que você tem capacidade para gestar aquele projeto, para você gerir aquele recurso. E muitas vezes você é uma entidade que inclusive tem até boa vontade, mas você nunca fez nada. E aí, como é que você vai fazer? Se você nunca fez nada, como é que você vai provar que você tem capacidade? Aí que entra as parcerias. Aí você vai procurar instituições que já executam, que têm expertise, que têm experiência, e você vai formar parceria com aquela instituição. Olha, bate na porta, olha, eu também sou do terceiro setor, eu tenho uma OSC, eu tenho esses projetos aqui que eu quero executar, mas ainda não tenho capacidade técnica, eu quero aprender com vocês,
quero participar da execução, mesmo de forma voluntária, mas de forma que vocês possam me dar esse atestado de capacidade técnica. Quer dizer, você está trazendo, né, parcerias, outras instituições, para que você se capacite, para que você realmente, quando for apresentar um projeto, você tenha algo a mais a apresentar também, entendeu? Ô, Marinalda, eu quero a sua contribuição aqui no seguinte aspecto. Tem pessoas que se sentem donas da instituição. Ciúme. Tem E isso é um problema, né, amiga? muitos. Eu diria que isso daí representa a incapacidade de gestar um projeto. Porque, como ele mesmo acabou de citar, ninguém faz nada sozinho, né? Eu não consigo executar um projeto sozinho. Eu preciso, desde a liberação de verbas de quem o fez, até de quem vai estar presente atuando no projeto. Então, é uma união de parceiros, de pessoas que vão cuidar do projeto, de professores, né, da comunidade de uma forma geral, para poder atuar no projeto. Então, assim, se eu tenho um projeto e eu acredito que eu vou conseguir executar ele sozinho, já está errado. Porque ninguém consegue executar um projeto se não tiver uma união de pessoas em parceria fazendo esse projeto contigo, né? Então, a gente não consegue executar uma ação social sozinho. Ninguém. Eu diria que, para a gente conseguir executar um projeto, você precisa da comunidade, da local, da gestão de ginásio, de uma outras atividades dentro da administração, da regional, do local que está alocado o projeto, né? E de parceiros, principalmente os parceiros que vão contribuir contigo nessa jornada aí. Com certeza, você tem que ter um time, né? Sim. Entendeu? E um time qualificado, porque quando a gente fala em execução, a gente precisa ter uma excelência na execução, porque quando a gente está com recurso público, a gente tem que mostrar capacidade de gestão e tem que executar esse recurso de forma excelente. Exatamente. Né? A gente tem que observar né, os princípios da administração pública. Isso, e você né? tem um respaldo, não só com a comunidade, mas com o órgão que te ofertou esse valor para você cuidar, né? Então, assim, o valor não é seu, o valor é da comunidade. Então, você tem que pegar esse valor que foi ofertado e cuidar com muita atenção, com muito carinho, com responsabilidade acima de tudo. Né? Isso. Legalidade, impessoalidade, exatamente. moralidade. Transparência. A transparência, Entendeu? então, A transparência é fundamental. exatamente. Entendeu? E a eficiência, fundamental. Os princípios da administração pública, elas se aplicam diretamente dentro da execução dos projetos. É uma coisa obrigatória que a gente entenda como é que funciona essa questão. Eu gosto dessa parte do conceito de inovação aberta, porque para a gente poder entender, trocando por miúdos, né? Assim, de forma bem simples, exemplo, você vai fazer um almoço. Você pode fazer esse almoço sozinho, usar seus ingredientes ali. Você vai ter um almoço limitado, né? Agora, quando você fala assim, todo mundo, olha, vai ter um almoço, mas cada um traz seu prato. O famoso junta-panela. O junta-panela. Bacana Cada um demais. traz seu prato. Junta a panelinha. O almoço vai acontecer do mesmo jeito, só que com uma variedade maior Bem maior. de alimentos. Um E desgaste sem menor, inovação um aberta. desgaste menor, um custo menor. E sem falar no senso de participação do coletivo. Exatamente. Nós fizemos. Exatamente. Nós E o fizemos. E o trabalho ele vai ser menor também, Com porque certeza. eu vou fazer um prato, você vai fazer outro, ela outro, ele outro Exatamente. Aí que entra a questão da gestão aberta também. O gestor da entidade, né, aquele que não se sente dono, ele faz isso. Porque ele sabe que ele tem um mandato a cumprir. Sim. A entidade, ela não é uma empresa que você é dono dela pro resto da vida.
né? Verdade. Você tem toda uma lei que rege essa questão, o Código Exatamente. Civil, que diz que a cada 2, 3 anos você tem que fazer uma eleição, Uma então eleição, você pode mudar. a nova Então, presidência. se você for um bom gestor, se você vai ser reeleito e tudo mais. Por mais 5 E anos. o bom gestor, ele faz isso. Sim. Ele pensa de trazer as soluções de vários locais, não só dele. Porque ele vai fazer. Porque normalmente quem está no terceiro setor, mesmo que ele seja aquela pessoa que ela tem uma gestão mais centralizadora, ele tem responsabilidade. Então ele vai ter que entregar. Mas quando ele entrega com colaboradores, com um time, com a participação ativa de vários atores, não apenas dele, vai se tornar muito mais fácil. Trabalhando Entendeu? seriamente. Seriamente. nos E corre projetos, menos né? riscos, né? Sim. Porque eu, assim, pela minha experiência de terceiro setor, o que eu observo? Quando você tem aquele gestor muito centralizador, eu percebo que existe uma sobrecarga. Sim. Entendeu? A pessoa chega a estafar na execução de um projeto. De um projeto. Algo que tem que ser prazeroso, algo que ele Isso. tem que estar ali realizando um sonho, porque ele conseguiu recurso público. Muitas vezes ele sonhou com aquele projeto, né, durante muito tempo, conseguiu recurso, e aí aquilo se torna um pesadelo, porque ele é muito Na centralizador. execução, né? Exatamente. Então, isso é a coparticipação, é você ter o senso da responsabilidade, obviamente, porque você que assina, mas você também saber delegar, saber, Sim, muito né, importante isso daí. mostrar todas essas Nós pessoas. temos aqui em Brasília responsabilidades, né? Então, eu tenho a pessoa que cuida do vôlei, a pessoa que cuida do judô, importante, né? Da gestão. Então, assim, a gente participa, cada um cuidando da sua área, discutindo juntos os eventos, as atividades todas, mas, assim, cada um cuidando da sua etapa, da sua gestão, de fato, né? São pessoas técnicas e preparadas para executar cada atividade. Nós temos aqui a professora Érica, né, que foi da seleção brasileira, cuida do vôlei, né? Ela tá em know-how, viagem. hein? Ela tem um know-how gigantesco, né, para cuidar do vôlei. Ela tem a escola de vôlei ponto a ponto, que é dela. Então, e ela que está nessa atividade conosco aí, cuidando do vôlei, do projeto social. E assim, a capacitação já aconteceu. A gente tinha 80 vagas. A gente tem 300 pessoas na fila de espera para acontecer o vôlei, né? E o judô não fica atrás, então, no mesmo formato. E é muito bacana, porque as pessoas falam assim, vai abrir de novo a seletiva, eu quero participar. Então, a gente está naquela euforia de poder até renovar. A gente mal começou e já quer renovar o projeto, que é muito bacana acontecendo aqui na cidade de Sobradinho, né? A gente tem atletas que vêm de outras regiões administrativas para fazer aqui o projeto com a gente. Bacana. Legal, né? Nossa, que bacana. Uma das muitas opções positivas de você trabalhar dessa forma é que você acaba trazendo parceiros. Às vezes você tem pessoas distantes que desempenham tão bem uma função, que tem a solução para um problema e ficam longe, mas quando você pede ajuda, essas pessoas começam a partilhar. E tem um negócio interessante que eu acho nisso, amigos, que é o seguinte: você tem uma rede de amigos que não são meus. Nós temos amigos em comuns e amigos incomuns. Verdade. Todo mundo tem isso. Então, se eu trago você para ser coautor, co-parceiro aqui comigo, você automaticamente está influenciando a sua rede de amigos, que eu não tenho acesso, a começar a olhar esse projeto, essa instituição de uma forma diferente. E lá pode ter um parceiro que tem recurso, pode patrocinar um projeto, Ou que tem uma solução para um problema X do ou projeto. que tem um espaço ocioso e que pode disponibilizar. Então, assim, existem tantos desdobramentos quando a gente olha a parceria da ótica correta, que a instituição só tem a ganhar, não é, gente? É verdade. E desde já eu falo, eu parabenizo as pessoas que fazem a diferença, né? Assim como vocês estão fazendo nesse projeto do Transfer, sabe? Eu acho que faz uma diferença muito grande trazer o grupo, unificando, né, esse grupo para poder trabalhar em prol do bem social, né? Que é o que a gente sempre faz, né? Mas o que vocês estão fazendo também
juntando pessoas de uma região a outra e que possam contribuir, né, com o social e ampliando essa rede aí ainda mais aqui em Brasília. Com certeza. Isso é verdade. Isso, aí eu me recordo agora, você falando essa questão, houve um projeto, eu não posso falar o nome, mas eu participei diretamente ativa dentro desse projeto, era de uma horta comunitária. E a pessoa que estava responsável pelo projeto, que recebeu o recurso, ele me contratou apenas para mim poder fazer a gestão técnica do projeto, né? E aí foi aonde essa frase que ele falou é muito importante. Porque como eu tenho uma rede grande, então quando a gente está executando alguma coisa, a gente, o que você está fazendo? Cara, eu estou executando projeto tal. Um projeto tal, assim, tal. Aí eu me recordo bem que esse gestor, ele estava querendo iniciar a plantar tomate nessa horta. Uhum. Aí o pessoal falou bem assim, Edmilson, tomate não vai dar certo. Por quê? Nós não estamos na época do tomate. Essa época aqui é quiabe, manjericão e não sei mais o quê. Aí ele falou, não, mas nós vamos isso porque não sei o quê, eu obtive as informações aqui. Eu falei, cara, vamos fazer uma reunião, todo mundo aqui, para a gente discutir isso, vai ser melhor. Aí o pessoal falou para ele, por que não vai dar certo tomate? Porque essa região, você tem uma concorrência com empresa tal, com não sei o quê, tem várias indústrias aqui que já fazem, e esse tipo que a gente está sugerindo para você, a gente vai ter muito mais lucro, porque a ideia do projeto era iniciar a horta comunitária e deixar aquilo de forma para a comunidade, entendeu? Uhum. Para ser uma forma de renda. Isso. Para funcionar uma cooperativa. Aí ele cedeu, falou assim, não, então vamos. Quer dizer, no final das contas, né? deu muito mais lucro você plantar um só do que plantar 3, porque a gente trouxe a discussão de quem realmente vai fazer. De quem conhece De a quem área, conhece exatamente. É a que nem produção. a gente pode também fazer um link com uma questão X. Você tem um time de futebol. O time de futebol usa uniforme, né? Sim. Então eu posso lá como presidente lá e falar assim, olha, o meu uniforme vai ser camisa amarela e vai ter o símbolo tal. Acabou. Mas se ele chamar os jogadores ali, vocês que vão usar essa camisa, entendeu? Como é que vocês querem? Quais as ideias aqui? Obviamente vai sair uma camisa muito melhor, né? Uma rosa. Ou uma rosa, ou uma amarela, uma azul, uma vermelha. Mas o importante ali é que as pessoas vão usar com o sentimento de que eles pertencimento, tiveram Eles ajudaram a decisão. construir aquela ideia. Exatamente. Teve um time aqui de Brasília que eles começaram um campeonato, a camiseta, todo mundo achava horrível aquela camiseta. Era uma camiseta cheia de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o repórter foi entrevistar o presidente do clube. Pá, mas a camiseta é muito feia. O pessoal falou assim, rapaz, mas você não viu a alegria que o pessoal está jogando? Foi eles que decidiram como é que ia ser a camiseta. Boa. Cada um deu uma sugestão, a gente foi inserindo E deu isso aí. E isso fortalece a equipe. Exatamente. Diferente de quem está de fora e tem apenas uma opinião, né? Exatamente. Eu tenho uma opinião, mas eu não participei da construção, não participei da ideia, né? Existe no segundo setor, né? Porque eu também sou do segundo setor, fui empresário e tudo mais. Nós chamamos de brainstorming. Vocês sabem o que significa esse conceito? Chuva de ideias. Chuva de ideia, né? Uma tempestade de ideias. Né? Então, muitas vezes, isso a gente pode trazer para o terceiro setor, né? Porque o terceiro setor, ele apesar de não ser uma empresa, uma OSC, mas a sua gestão, ela pode ser tão profissional quanto de uma empresa. Porque a empresa, quanto mais profissional a gestão, mais financeiro, né? Lucro o dono vai ter. Então, o dono da empresa não vai querer contratar qualquer profissional, né? Vai querer contratar os melhores. Porque quando ele tiver necessidade, ele tiver alguma dificuldade, vai fazer o quê? Vai juntar aquelas cabeças, né? E vai ali ajudar a tomar as decisões. Eu sempre trabalhei na área comercial, então isso é muito comum, né? A gente chamar o time da área comercial para a gente poder definir como é que vai ser as nossas ações. E assim tem que ser o terceiro setor. O terceiro setor tem que trabalhar da mesma forma.
trabalhar com brainstorm, entendeu? Nós vamos executar um projeto, o recurso está lá, está na eminência de ser aprovado. Temos aqui o plano de trabalho. Senta todo mundo da instituição. Vamos analisar o plano de trabalho em conjunto. Como é que a gente pode realizar e colocar a coisa para funcionar? Uma cabeça só vai fazer? Vai, mas vários vai fazer muito melhor. Uma coisa você citou importante, Edmilson, sobre o plano de trabalho, é que a inovação e a cocriação, ela não é independente ao plano de negócio. Ela vai contribuir para esse crescimento, ela vai incorporar o seu plano de negócio, ela vai te dar ideias, vai trazer ajustes para você, porque às vezes a pessoa não tem, administrativamente falando, a facilidade de administrar aquilo que está planejado ou de planejar, mas ela precisa se organizar para isso e ter abertura. Então, tanto a inovação, né, e a cocriação, ela vai ajudar na contribuição para o seu projeto, fortalecer a sua equipe. Exatamente. E o seu trabalho, aquilo que você executa. Isso é importantíssimo. Marinalda, eu gosto de ouvir histórias. Vamos. Então agora é a hora de você compartilhar conosco a sua história. Conta pra gente como é que começou a Desfrutar e como é que vocês galgaram os primeiros passos e o que você já deu uma pincelada em alguns projetos, parcerias, e a gente fica feliz de saber, mas a gente quer ouvir mais detalhes. Tá certo. Eu digo que eu comecei, né, a executar projetos sociais quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, né? Isso começa a minha história bem antes. Eu fui membro da Cruz Vermelha por 10 anos. Ah, que legal! Né? E também, aos 16 anos, eu entrei num grupo, que eu sou de Sobradinho, eu entrei num grupo chamado GRUIX, que é o Grupo de Integração Cultural de Sobradinho, né? Há muitos anos atrás. Então, eu fiz parte desse grupo por uns 15 anos, 10 anos também, né? Depois da minha vida, eu casei, né? Tomou outra direção. E aí, mesmo assim, eu sempre tive esse olhar voltado para o social, né? Eu sempre busquei. Hoje eu sou professora, né? Gestora educacional também. Então, a gente cuida das crianças, dos jovens. Então, a gente tem sempre essa atenção. E, desde então, a gente começa com cursos livres voltados muito para a área da educação e do esporte. Porque eu acredito plenamente que o esporte ele te leva a outros patamares, né, da sociedade hoje. O esporte ele tem um poder integrativo. O esporte e a música. Que, O assim, esporte e a E a música. música, são ele poucas realmente, coisas eu que acredito- conseguem fazer o que eles fazem, né? Verdade. Exatamente. Então, trabalhei muitos anos com produtora cultural, né? Você falou da música, trabalhei também com produção cultural, faço parte do Grupo Cultural de Sobradinho aqui Que legal! ainda. E até então, mas eu falo, gente, ainda não é o que eu quero, ainda não cheguei, né, a fazer de fato assim. A gente não precisa ser grande, a gente precisa fazer a diferença para alguns jovens que realmente têm essa necessidade, mas a gente precisa começar. E desde então, em parceria com amigos que têm ONGs e sempre trabalhando juntos. Parceria, né? hein? Parceria, desde então sempre foi parceria, porque eu nunca tinha feito assim a OSC própria, a ONG própria, entendeu? Você Assim, sempre estava ajudando. eu sempre estava ajudando, colaborando, voluntariando com amigos e tudo. Eu falei, gente, a gente precisa alcançar, né, outros projetos e cuidar, assim. Então, igual você falou de gestão. Às vezes a gestão, por mais que você tenha conhecimento, sou formada em administração e em pedagogia, tenho 3 pós-graduação, e aí a gente fala assim, eu faria diferente naquele projeto, mas você não é o gestor do projeto, você não pode intervir. E às vezes você fala, mas a pessoa, não, deixa, eu faço do jeito que eu quiser, o projeto é meu, né? Agora, quando você tem o seu projeto, você consegue executar de uma forma plena, trabalhando em prol mesmo de acontecer um projeto social, você consegue, junto com seus parceiros, fazer com que isso se torne grande. E aí a gente tem, em 2023, 2024, a gente tinha parceria com o gabinete pode falar, senador? Pode falar. O gabinete do senador Exalci, e ele trouxe para a gente esse recurso, né?
em 2024 foi a gente solicitando o recurso e saiu agora em 2025, já no final de 2025, esse recurso que a gente começou aqui na cidade de Sobradinho a aportar, que era para o vôlei e judô. Já aconteceu dentro da ONG Desfrutar um outro projeto social que a gente já executou ele na Ceilândia, que era vôlei, queimada e futebol feminino, né? Então, dentro dessa lacuna do esporte, trabalhando sempre assim. E aí esse veio para Sobradinho, que é a minha cidade, que eu amo. Então, executando esse projeto dentro de Sobradinho, do judô e do vôlei, né? Eu falo assim, nossa, agora a gente consegue se encontrar e, de fato, poder executar um projeto social com tudo que a gente realmente consegue alcançar, né? Os objetivos, trazendo aqui para os jovens. Deixa eu fazer um comentário aqui, amiga, porque assim, logo depois dessa primeira etapa, onde o Edmilson falou aqui, onde você ser parceiro, ajudar alguém, para você pegar o know-how, pegar o acervo técnico, realmente fica no coração o desejo de executar o seu. Fica. Porque tem características que são exclusivas da pessoa, da personalidade, e ela quer implementar. Poxa, faltou isso aqui, se tivesse isso aqui seria legal. Aí leva a realizar o próprio projeto, né, amiga? É isso mesmo. Então, a gente está muito feliz executando esse projeto aqui na cidade de Sobradinho, e eu acredito que a gente vai conseguir ainda ampliar ele para o próximo ano. Que legal. Esse projeto impacta quantos jovens? Esse projeto, a gente tem de impacto, assim, diretamente a uns 200, 300 jovens, né? E com os familiares e tudo, mais de 1.000 pessoas que tem aí de envolvidos, né? Diretamente aqui na cidade de Sobradinho. Deixa eu te perguntar, eles só fazem o esporte ou eles também participam de palestras? Assim como, por exemplo, para as meninas, ensinar a se valorizar mais, a ter mais o amor próprio, desenvolver o amor próprio, porque já que é para a sociedade, a comunidade, e acaba envolvendo a comunidade mais vulnerável, né? É verdade. Você tem assim um momento em que você pode ter um palestrante, uma pessoa para falar para eles sobre cuidados, sobre amor próprio e corresponsabilidade social, porque a partir do momento que ele está sendo beneficiado por uma OSC que desenvolve, uma ONG que desenvolve um projeto social, ele também pode ser um colaborador, ele também pode ser um produtor dessa responsabilidade, dessas ações sociais, como pessoa, no seu dia a dia. Bacana. Então, esse projeto ele é bem voltado para a execução da parte... Atividade física, né? Esportiva. Mas eu acredito que a gente possa incluir essa parte educativa. Ela está te perguntando meninos, porque ela quer ir para lá meninas. fazer isso. Não pode falar, pode marcar com ela que Então, ela quer ir para lá. Vou convidá-la. Entendeu? É isso que ela está querendo. Você faz, eu estou me oferecendo. Você faz, mas eu estou me oferecendo. É isso, entendeu? Não, mas isso que ela está falando, que eu sei que pode casar, porque é o seguinte, isso é o que nós chamamos de uma eficiência maior dentro do projeto. Não que o seu projeto não seja eficiente, muito pelo contrário. Sim. Naquilo que ele se propõe do objeto, ele executa extraordinariamente, tanto que você mostrou que tem uma jogadora de vôlei de alto nível internacional, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes o gestor, estou vendo que é o seu caso, fica muito preso somente àquilo. Porque a dinâmica do recurso público é o seguinte: quanto mais você multiplicar as ações que você se propõe a fazer, melhor, entendeu? Isso aumenta, inclusive, o seu currículo de instituição. Quer dizer, eu tenho um projeto ali que para ensinar jiu-jitsu. Beleza. O que fala o meu projeto, o que reza lá, diz que eu tenho que ensinar tantos jovens. O meu recurso vou receber para isso, pagar o professor, alocar o local, entendeu? Para dar ao jovem, beleza. Se você fizer isso, você vai cumprir o objeto. Prestar conta, nota 10. Agora, se você pega isso e chama um professor, chama uma professora, chama pessoas para dar palestra para as famílias daqueles jovens, entendeu? Fala assim, hoje vai ter aula, mas depois vocês vão trazer seus pais aqui, porque eu trouxe uma nutricionista, essa nutricionista vai falar, e essa nutricionista é parceira, é voluntária, não está recebendo nada.
Mas o que ela está E tem muitos impactando. Aí você profissionais pode assim, dizer, olha, o meu projeto ele impactou 80 jovens, mas nós fizemos ações paralelas que impactou a família Tantas nisso, famílias, exatamente. nisso. O gestor público vai falar, olha, vocês conseguiram fazer muito mais do que vocês se Do proporam, proposto. entendeu? Então é nota AAA para vocês aqui, Isso entendeu? é bacana, viu? Então, E enriquece o projeto enriquece o também. projeto. né? É isso. Muito bom. E tem muita aí gente... a gente usa os parceiros. E tem muitos parceiros aí ociosos. Sim. Demais. Um dos objetivos, né, diminuir a ociosidade. Eu li aqui, então assim, tem muitos parceiros ociosos também, Sim. que estão dispostos a fazer isso na comunidade e Nós para a estamos comunidade, abertos né? a convidá-la desde já Sim. para ser nossa parceira. Claro, lá no claro, projeto. com certeza. Público mesmo. Igual a eu tiro por todos, mim. Eu né? vivo do terceiro setor. Praticamente a minha vida é terceiro setor. A gente, com o passar do tempo, a gente alcança uma expertise e a gente vai executando um projeto. Aquilo que é difícil para uns, para nós que já estamos mais tempo, é mais fácil, entendeu? Então, às vezes, a gente está ocioso, fala assim, eu poderia estar fazendo mais, poderia estar dando palestra para as instituições, ensinando a elaborar um projeto. Todo mundo que senta aqui, a gente se coloca à disposição, entendeu? Olha, precisando de qualquer coisa, pode procurar, entendeu? A gente ajuda, ensina a captar recursos, ensina a elaborar um projeto, tal. A gente ensina algumas expertises aí, entendeu? Bacana. Quer dizer, ocioso como eu, tem várias outras pessoas. E Vamos assim, executar pessoal... projetos juntos e todo Isso, mundo... claro, com claro, certeza. com certeza. E isso que a gente está conversando aqui tem tudo a ver com qualquer projeto. Qualquer projeto. Por exemplo, nós desenvolvemos um projeto no ano passado, onde era corte e costura e as mulheres estavam em depressão, cara. Exatamente. E eu teve lembro desse tanto projeto. relato Elas lindo, estavam em gente. depressão. Então, assim, a gente tem palestrei que pra trabalhar elas. as emoções, tem que ter coisas a mais. A gente olha o mundo esportivo e é evidente que o brasileiro ele tem um baixo teor de inteligência emocional. É notável isso. É só É você visível, olhar, é visível, é visível. Então, se a gente começa a trabalhar o jovem, como vocês já pegam ele ali dos 8, dos 10 aos 18, e começa a dar para ele uma carga emocional, uma orientação emocional, ele se torna um filho melhor em casa, porque ele aprende a reagir, a agir, a interagir de uma forma diferente na Exatamente. escola. E quando ele se tornar um profissional, ele também é um profissional equilibrado. E ele vai se tornar um companheiro melhor ou uma companheira melhor. É melhor em todos os aspectos, né? Falando nisso que o Wellington comentou, uma vez eu fui chamada para palestrar numa escola. O que a gente pensa de uma escola? A escola, ela está ali para fornecer a educação formal, né? Sim. Aqueles conceitos. Mas uma escola pública, e eu fui chamada para palestrar sobre o uso de drogas, a prevenção, né? Contra o uso de drogas, a violência que isso gera. E eu fui palestrando e lá no fundo tinha uma aluna. Gente, aquela aluna incomodava tanto. Ela, incomodava os outros, incomodava quem estava fazendo a palestra. E aí eu... Queria atenção, né? Ela queria atenção, ela queria ser chamada a atenção. E quando eu fui encerrar essa palestra, eu contei a experiência do meu irmão mais novo, que eu perdi por causa das drogas. E aí eu sei que no final, essa menina veio falar comigo, e ela chorava tanto. Professora, me desculpa, eu não estava prestando atenção, eu estava incomodada, mas aí ela me trouxe a dor dela. E a dor dela tinha a ver com as drogas, a família, parente, você entendeu? Então, às vezes, você está lá, faz esse trabalho e você ajuda a pessoa. É verdade. Porque o esporte ele é magnífico, ele é desenvolvedor. E qualquer. Salva, isso né? pode ser. Salva. E salva, e salva. Certeza. A gente já teve outros pods aqui, de uma apresentação, falando da música, que a música salvou, tirou a pessoa de onde ela estava, resgatou, né? A realidade é o resgate, para a pessoa ter esse olhar para ela como ser humano e como colaborador, porque a partir do momento que eu estou aqui, eu não estou aqui sozinho. E tudo que eu faço, eu sou que eu responsável por aquilo que eu faço. E é maravilhoso esse teu projeto, porque ele tem como atingir tanto o jovem e pode influenciar a família. E isso tudo, gente, é engrandecedor, porque afeta a sociedade. Eu melhoro o ser humano, a pessoa, o jovem, vou melhorar a família dele consequentemente, assim, não tem como não ver
o processo, o progresso que isso vai trazer para a própria sociedade. Melhora a escola, melhora a sociedade, melhora o ambiente de trabalho, aquilo que a pessoa faz. Tudo em volta da família, né, que acontece, acaba melhorando, né? Então, a gente cobra não só a assiduidade no projeto, cobra as notas na escola para esses jovens. Então, eles têm uma responsabilidade maior, não só em estar presente no projeto, mas na sua própria vida pessoal. Vocês fornecem né? lanche dentro desse projeto? Não, também? esse projeto não ele não previsto tem. ainda, né? Não está previsto, ele está previsto só um momento que vai ter o lanche, que vai ser um momento de interação de, ali. interação, de competições, e nesse dia, sim, vai ter o lanche para todo mundo. Sim, sim. Né? Eu, o Wellington, falando, tenho uma crítica muito grande a como o esporte é conduzido no DF. Sim. Em todos os aspectos, em qualquer modalidade. A gente tem exemplos como a Carmen de Oliveira, que se tornou o primeiro grande ícone de Sobradinho, já há décadas atrás. Aí depois, o professor Senna, que luta árdua e valorosamente aqui no estádio com meninos já há muitos anos. Eu fui aluno do professor Senna no 2º grau. E aí, ainda bem que ele não desistiu e conseguiu formar o filho dele aí, como o Caio. Um beijo para você, meu amigo. Esse menino de renome internacional, representando a nossa cidade, representando o DF. Exatamente. Mas o Caio, há poucos dias, teve que... Cara, se ele não ganha e não tem essa repercussão, a nossa pista de atletismo aqui estava uma bosta, desculpa a expressão, mas era isso mesmo. Estava uma porcaria. E eu sei porque eu corro lá. Eu tenho amigos que correm, que treinam ali. Então, assim, foi necessário o Caio ter essa notoriedade toda para que daí o governo levantasse o pé para resolver o problema do nosso estádio. Então, assim, eu estou falando isso, mas qualquer modalidade esportiva, a gente vai ver, o Distrito Federal, ele tem recurso, mas é muito mal aplicado, essa é a verdade, muito mal aplicado para que a gente tenha um desenvolvimento, um fomento de jovens, de crianças. E a gente teve uma faixa etária de muitas pessoas que seriam grandes esportistas e perderam o time. Desistiram da carreira. Exatamente, né? perderam. Eu conheço atletas que eram de alto desempenho, de corrida aqui em Planaltina e Sobradinho, e que por falta de apoio perderam aquele time e aí já não consegue mais estar na elite. Então, assim, você enfrenta esse desafio, amiga, você está, né? Porque como é que você lidar com isso? É uma angústia. Eu fico angustiado quando eu passo na minha comunidade, vejo os moleques bons de bola demais, eu falo assim, bicho, o que esse menino tá fazendo aqui, cara? Tá numa área de vulnerabilidade, joga uma bola tremenda, mas aí tá com um cigarro de maconha. Como é que tu lidar com isso, amiga? Copo de bebida, porque às vezes eles estão envolvidos com tudo. Eu fico angustiado. Eu fico angustiado com isso. A angústia não é só sua, a angústia é de todos nós que trabalha com o social, e quando você vê e você fala assim, meu Deus, eu podia fazer muito mais por essa criança, por esse jovem, né? Mas eu não tenho espaço. Eu não tenho um local. Aqui em Sobradinho, a gente não tem, o nosso ginásio está sendo reformado, e eu acredito que assim que ele tiver concluído essa reforma, inclusive o nosso projeto acontece lá. No estádio eu vi no aqui, estádio, né? A gente está acontecendo ele em quadras alugadas da região de Sobradinho, e que a gente saiu de escolas particulares. Quadras particulares. Quadras Escola. particulares. Alugadas? Alugadas, porque a gente... Quanto é que você paga, amiga? Quanto é que você paga? É de acordo com o projeto. Não, mas quanto é que você paga? Esse está com recursos particulares, não é do projeto. Uhum. O projeto não tem destinação. Então, quanto é que você paga por uma quadra? É só para eu saber, eu quero saber, eu estou curioso. Porque eu quero mandar um recado para os donos de escola de Sobradinho. Hoje, a média não é possível de isso. valores de escola pública, né? Que pode em média R$2.000 para por uma quadra mês? por mês, uma quadra alugada, para a gente poder executar um projeto. Que isso, cara? É Isso é um verdade. absurdo. Isso poderia ser revestido em lanche, alimentação, Exatamente, palestras. exatamente. uma Sim, série cara. de E a coisas, responsabilidade sendo social que da o escola, espaço cara? fica ocioso Né? lá, É, quer dizer, e aí nem E a sempre responsabilidade gente consegue, social a da gente não escola? tem um Onde é que espaço. fica isso? A gente não tem um Verdade. espaço
voltado direto para Putz, projetos grila. sociais, né? O Ó, nosso não é para ginásio- cortar nada nesse podcast não, viu, produção? Não é para cortar nada não, Nesse- porque eu já tô começando a me indignar aqui, mas vai lá, vai, não, continua, tá tudo continua. certo. A gente consegue, Verdade. porque o ginásio está sendo reformado e eu acredito que com essa reforma do ginásio, não só de Sobradinho, mas também de Sobradinho 2, a gente vai ter 2 espaços, mas é um só. O de Sobradinho 2 chove mais dentro do que fora. Eu Pra conheço executar aquela quadra. Tantas atividades. Tem o pessoal Falo do futebol, mesmo, falo tem o pessoal mesmo. do jiu-jitsu, tem o pessoal da ginástica rítmica, Olha, esporte olímpico. o esporte olímpico, que a professora é excelente e ela também usa o ginásio. Então, são muitos projetos sociais que acontecem na região do Sobradinho para um ginásio. Uhum. Né? Sim. Ela também está alugando um espaço em uma outra escola para poder acontecer o projeto por enquanto, né? Enquanto o ginásio não fica pronto. Mas eu falo que se a gente tivesse mais espaços destinados, né, ao esporte dentro das regiões, isso se amplia e a gente consegue muito mais recursos para executar. Né? E Isso o é alcance, maravilhoso, né, gente. E o alcance Imagina como fica essas pessoas vão maior. ser impactadas. É. A escola, ela não faz tudo, gente. Ela Não não é faz integral, tudo. Ela né? não é integral. Exatamente. Agora, imagine um lugar onde a gente tenha a escola que funcione bem, os projetos sociais, onde esse aluno vai poder ser bem assistido, essa criança, esse adolescente vai poder ser bem assistido no esporte, na música. Gente, É a gente isso. só não vai mais longe porque a gente não quer, ou porque não tem investidores que têm esse olhar, porque a população tem condição de crescer. Tem, E isso bastante, bastante. prover um crescimento integral para o indivíduo. A escola ela está longe de fazer esse trabalho E tem sozinha. pessoas, né, que quer fazer a diferença, não só na cidade, mas na região, e isso acaba contribuindo muito com as organizações, né, com o governo dentro da cidade. Então, isso faz toda a diferença. Não deixar a responsabilidade só com o governo, porque tem muita gente que quer ajudar, né, com projetos. E a responsabilidade também não é só dele, é da família, é meu, é seu, Sim. é nosso, Sim. né? Ô, amiga, quais são os sonhos que você tem aí para esses projetos, futuras parcerias, o que pulsa aí no seu coração, que você já está maquinando? Ó, a gente sonha, de fato, em ter um espaço para que esse espaço seja fixo e poder executar diversas atividades, né, voltado para a música, para o esporte, para a educação mesmo, de cursos. Artesanato. E artesanato. Com um espaço que a gente tiver dentro da região, a gente conseguir executar mais projetos sociais, voltado mesmo, né, ser um centro que a gente possa executar, né? E poder ter mais verbas também para poder executar essas tarefas e essas atividades aqui Lembra na que região. nós tivemos uma instituição sentada aqui também, e ela tem um espaço multiuso muito grande, Lá em Lusiânia. em Lusiânia, né? Lusiânia. Pois é, se fosse aqui em Sobradinho, a gente entrevistou uma pessoa também. Eles têm uma e chácara. Eles têm uma chácara, um espaço Bacana, maravilhoso. imagina. Fechava com o teu projeto e ela gosta de parceria. E para você ter Mas noção, bom. lá ela pede a administração Para fazer para coisas fazer coisa. Olha, Porque assim, Que o bacana. espaço é enorme e eles só usam no final de semana. Então tem a semana inteira livre, Livre. disponível. eu diria que Sobradinho, a gente tem muitos espaços ainda ociosos, né? A gente tem o polo de cinema. Foi Você imagina abandonado. o que é abandonado? Abandonou o que é aquilo lá, meu. espaço, né, voltado para Abandonou. atividade cultural que se perdeu, né? Desmancharam um bocado dele, porque ele era pré-moldado, desmancharam um bocado dele e o resto está lá. Largado. né? Eu Largado. lembro quando E tem inauguraram. outros espaços dentro da região do Sobradinho que pode ser trabalhados, né? E pode ser cedido para uma organização, poder fazer Foi como local a pra Alessandra até sociedade. falou, assim, porque nós temos escolas públicas que têm já a quadra coberta. sim, Nós temos isso. Mas você, como entidade do terceiro setor, devidamente organizada, você pode propor para o Estado a utilização desses espaços. sim. Você, de acordo com o marco regulatório, Miroski, você pode propor, olha, você tem esse espaço, está ocioso, eu quero fazer um termo de parceria aqui, de utilização. E o Estado, assim, devidamente legalizado essa troca,
Entendeu? Pode ser feito. A gente enfrenta dentro das escolas públicas que tem ginásio coberto Uhum. a divisão, né, de uso local da própria escola. Então, eles têm alunos que têm educação física e eles Sim, acabam utilizando para os eventos da escola, enfim. Fica E pouco espaço Fica ocioso. pouco espaço ocioso. Então, a gente até procurou agora, recentemente, alguma escola que tenha, né, um espaço para a gente acontecer o projeto enquanto o ginásio está em reforma. Mas é bem difícil, porque a maioria é utilizado pelos próprios alunos E da aí escola. só teria possibilidade só no final de semana e o que não vai abranger, talvez, a Total. magnitude do projeto, né? Uma pena, exatamente. né? Uma pena. Amigos, isso mostra, quando a gente fala sobre o esporte, como de fato precisamos ter um olhar mais atento. Puxa a câmera para mim, produção. Querido amigo deputado, eleito pelo nosso voto, eu quero pedir que você tenha um olhar mais carinhoso para o esporte do nosso estado. Porque, assim, realmente, Brasília, o Distrito Federal, tem jovens de um potencial tremendo. Tem. Tremendo. Tem. A Secretaria de Esporte e outras precisam olhar com atenção para isso. Né? Ter ações, não só essa do terceiro setor, mas outras ações que dão condições do terceiro setor executar aquilo que precisa executar. Então, assim, fica aqui o nosso apelo a você, querido deputado, querida deputada, que olhe com carinho para esta carência que é latente em nossa cidade, em nosso estado. Amigos, o nosso tempo avançou e chegamos aí, infelizmente, né? Mas eu vou te falar, se tem mais tempo eu ia dar mais canelada, porque eu gosto do esporte, esse é um assunto que mexe comigo. E por que mexe comigo? Porque eu não tenho dúvidas de que isso aqui salva crianças. Transforma vidas. Eu não tenho dúvidas disso, eu não Verdade. tenho dúvidas. Eu digo isso lembrando da minha infância e juventude aqui em Sobradinho 2, onde nós nem tínhamos asfalto, a gente jogava, tinha um chafariz, entre as quadras tinha um chafariz, e onde o pessoal ia pegar água. Aí, quando a CAESB desabilitou o chafariz, ficou um quadradão. A gente arrancou as árvores que tinham lá e jogava bola lá. Não tinha quadra, não. Quadra que foram construídas décadas depois. E eu me lembro que os meninos que a gente cresceu jogando bola, 90% deles morreram com as drogas. Triste isso. Amigos meus de infância, que a gente jogava bola, a gente ia para a escola, criava passarinho, jogava biloca, soltava pipa e se perderam nas drogas. Não tinha projeto social. E jogavam bola, eram uns meninos assim habilidosos, eu sempre fui o pior deles, entendeu? Eu sempre era o ruim, era o ruim de bola. E eu olhava aqueles moleques jogando e falava assim... Era o último a ser escolhido, Era né? sempre eu. Eu dava um jeito de arrumar uma bola, Edmilson, que aí o Você dono da era o bola dono da tava bola. junto. Então, assim, o esporte é uma coisa que salva. Sim. Que salva, que impacta diretamente a família. Parabéns, amiga. Muito obrigada. Parabéns por acreditar, por não se curvar, por persistir em fazer isso pelas crianças da nossa cidade. Viu? Muito obrigada. Parabéns, tá? Eu faço sempre, eu digo em nome das crianças, né? Dos jovens da sociedade. Hoje eu tenho 2 filhos ainda adolescentes, né? De 16 e 17 anos, que estão no esporte, né? Com uma carreira promissora também. E eu acredito que isso vai levar não só meus filhos, como todas as outras crianças, jovens, para um potencial muito grande. Futuro melhor. Um futuro muito melhor, né? Futuro melhor. Eu vejo o meu filho, vai completar 18 anos agora, e há 4 anos atrás ele entrou no Vilelas, ali no setor de mansões. Rapaz, mas é impressionante a alegria desse menino, até hoje, no dia do treino. Quando tem dia que ele tem folga na escola, ele treina de manhã e à tarde. É isso. Do tanto que ele gosta do esporte. E assim como ele, são milhares de meninos, não só aqui em Sobradinho, mas em todo o Distrito Federal. Tornam eles disciplinados. Exatamente. Né? E assim, Muito bacana. muitas coisas têm acontecido em função disso. É isso. Especialistas, as considerações finais e depois a nossa querida Marinalda com as considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer pelo seu projeto, pelas famílias que são impactadas
E torcer para que você consiga mais e mais projetos, consiga dar continuidade quando acabar esse, você criar o 2, o 3, o 4, entendeu? E nos colocar à disposição para te ajudar no que Com você certeza. precisar. Muito obrigada. Alessandra? Também só gratidão por esse projeto tão lindo, por saber que tem jovens e famílias sendo beneficiadas e impactadas com um incentivo, com um olhar de que eles têm capacidade, de que eles podem crescer, de que eles são pessoas e jovens de valor. Parabéns pelo seu projeto. Parabéns mesmo. Também viu? faço minhas palavras do Edmilson. Estamos aqui para ajudar no que for preciso, parcerias, tá bom? E que Deus abençoe vocês aí nessa jornada. Amém. Porque isso é maravilhoso. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Agradeço a comunidade Suas redes da sociais, cidade. pode falar deles. Agradeço a comunidade da cidade de Sobradinho, Sobradinho 2, né, onde a gente está alocado aqui, impactando bastante a sociedade. Agradeço ao time aqui do Hélio, todo fazendo parte desse projeto maravilhoso, né, e trazendo parceiros para a gente, né. E a Érica Carvalho, que é do vôlei, né, que está viajando com o time e disputando o campeonato aí. Que legal, O hein? professor Ricardo do vôlei, então todos são os parceiros nossos que estão nesse projeto. Então, o senador Isalci, né, do gabinete lá, e todos da equipe dele que trouxe esse recurso para a gente, né, para ajudar bastante a comunidade de Sobradinho, o administrador de Sobradinho, que está nos apoiando aí também, trazendo o espaço para a gente poder executar essas atividades aqui na cidade. Que legal. E muito obrigada a todos. Obrigado pela sua presença, obrigado, Muito obrigada. queridos amigos. Para você que nos assistiu, esse foi o nosso episódio de hoje, onde uma ação coletiva, mas que nasce no coração da nossa querida Marinalda, tem impactado centenas de jovens, adolescentes e centenas de famílias também. Olha, esses exemplos que nós trazemos aqui não são simplesmente para a gente contar a história. A gente quer acender no seu coração a chama do terceiro setor. Você tem uma história, você tem pessoas que podem impactar e influenciar. Então, pega todas essas dicas, se inspire com cada personagem que a gente traz aqui para a gente estar juntos, movimentando e crescendo o terceiro setor. Um forte abraço a você e nós nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast Inova Terceiro Setor. Sabe por quê? Porque aqui a gente dá voz e visibilidade a quem faz o terceiro setor acontecer. Até breve.